E aí, E Paulo? aí, tudo bem, Lula? Tudo Tudo bem? bom? Deixa eu só ver se eu estou te ouvindo bem aqui, peraí. E aí, Tá tudo ótimo. bem? Tudo bem, um prazer tê-lo aqui no Divã Cultural. E antes de tudo, Lula, eu Prazer gostaria de meu. explicar para você o porquê da máscara, né? Eu estou aqui, o meu irmão sempre me assessora nas lives que eu realizo, né, desde o início desse projeto, só que ele trabalha na área de construção civil e nós não moramos juntos. Então, como estamos em tempos de pandemia, todos os cuidados necessários. Claro, tá certíssimo, é isso aí. E eu que te agradeço aqui a oportunidade, o convite, estou bem feliz de estar aqui, tá? Muito obrigado. Vou colocar meu fone, que eu acho que vai ser melhor, Tá. porque estou te ouvindo um pouquinho baixo aqui, não sei o que que é, mas aí com o fone a Aí gente a gente faz um resolve. testezinho aqui. Oi, tá me Tá ouvindo bom. bem? Estou te ouvindo. Oi. Tá te ouvindo bem? Ah, Pô, legal. estou te ouvindo agora, perfeito. Acho melhor ficar com o Beleza. foninho mesmo. É, tá Vamos, legal. vamos lá. E aí? E aí? Eu queria agradecer, eu apresentei, né, um pouco antes de você chegar, você a todos, né? Você tem uma carreira brilhante como violonista, guitarrista, né, compositor. E eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa bela trajetória na sua carreira. Começando com aquela pergunta clássica que você já deve ter ouvido em muitas entrevistas, né? Como é que a música começou a marcar a sua vida? Bom, como é que eu comecei na música? É, Nossa, a marcar. Bom, eu comecei, né, porque meu pai tocava violão, né? sim, Tocava violão, tocava vários instrumentos, né? sim, sim. Violão, cavaquinho, banjo, mas tudo assim como amador, né? Nada profissional. E eu Uhum. tinha aquilo em casa, né? Ah, Assim, eles convidavam alguns amigos, os amigos iam lá em casa e tocavam com eles no fim de semana. Meu pai gostava de tomar uma cervejinha no fim de uhum. semana. Normal, né? Legal. É, E aí, então, e aí eu via isso. Eu só fui me interessar, né, um uhum. pouco mais tarde, lá para os meus 13, 14 anos, né? Que aí eu comecei na escola ver amigos tocando e eu tinha um grande amigo, o Wilton, né? Uhum. Que a gente eu comecei a aprender, né, o instrumento com ele, a gente tocando. Sim. Infelizmente o Wilton faleceu esse ano, Sim. infelizmente. É Uhum. uma coisa meio bem chata Mas assim, nada a mas ver com essa questão da pandemia, não. não, Outra. não, não, não. Ele tinha uma outra, ele Uhum. tinha um câncer bem já há muito tempo, né? E Sim. acabou acontecendo, infelizmente. Mas ele Uhum. era o meu parceiro de música até agora, né? E aí eu comecei aprendendo ali, tocando guitarra e tal. E aí a gente montou a banda, eu montei uma banda, o Sim. Alegro. E o Uhum. Alegro, minha banda de rock, aquela coisa da adolescência, né? Então eu só É. queria saber de rock and roll, mas É. tinha lá em casa o meu pai que Uhum. tocava violão e tal, e eu via no fim de semana. Então, o que que aconteceu? Eu, em algum momento ali da adolescência, eu pirei com a guitarra e ficava É. estudando horas com o instrumento, ficava assim, tipo, totalmente autodidata, né? Eu Sei, sou um sei. cara que venho dessa escola assim de procurar coisas, de para estudar, né? E quando E você aí faz com eu paixão, né? Eu acho que o autodidatismo acaba sendo natural. O que que você acha? Porque você está isso apaixonado, né? é exatamente isso. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu comecei a ficar apaixonado, ouvia muito Beatles e Queen, né? Uhum. Vivia ouvindo Beatles e Queen Sim. com esse meu amigo, né? O Uhum. Wilton. E aí, aí pronto, né? Queen e Beatles são bandas que eles mesclam com muitos estilos diferentes, né? Sim. Eles misturam muitas coisas, apesar é rock and roll, né? É É. um trabalho rock and roll, mas eles misturam muitos sons. É. E eles são Então, muito criativos, eles inovam, né? mu- Eles vão para o isso, eles território, né? sempre inovaram, sempre te surpreenderam, e eu vim com essa escola aí. Gosto disso, por isso que eu faço um montão de coisas diferentes, né? E aí o que que aconteceu? Meu pai, ele tocava, mas meu pai não, meu pai era mais chorão Sim, raiz, né? sei, sei. Chorão raiz. Então, a gente começou, ele tocava aqueles choros e tal, eu ficava com aquilo na cabeça, e Uhum. ok, mas segui muito ali com a banda, e ali mesmo
eu acho que eu senti que eu queria já fazer isso, né? Sei. Fazer, que ali a música chegava em mim. Eu ficava muito tempo tocando, ficava muito tempo com a guitarra desligada, eu estudando em casa, entendeu? Assim, não tinha muita coisa, não tinha equipamento, não tinha nada disso. Na época que eu comecei a aprender, também não tinha muito material de informativo para estudar, né? Você É, tinha que catar. Aqui no Brasil não tinha isso. é. Tipo, início dos anos 90, Eu me lembro, tinha né? isso. Aqueles Ah, livrinhos que você comprava na banca, estude isso, violão e o que a guitarra, gente, isso, né? o que a gente tinha mais eram esses livrinhos, né? Esse livrinho, né? Eu ia muito na guitarra de prata, ali Isso. na Carioca, ia muito na guitarra de prata, e aí eu encontrar, como é que fala? Lá tinha os songbooks, Aham, né, de discos ou de outros artistas. E aham. aí, enfim, eu ficava nessa pesquisa e de tentar buscar, mas é nessa fase aí mesmo, né, do início mesmo, que a paixão, né, foi aquele momento da paixão, assim, né. Uhum. O violão, eu sempre tive ali a coisa do violão, mas ele ficou mais forte mesmo depois que a banda, depois de muitos anos, depois que eu já tinha banda, já estava Sim. aí tocando. Aí o violão, eu dei uma pausa na banda e o violão o violão é muito egoísta, entendeu? Então ele tomou conta assim de outra forma, mas eu não deixei nada dele. Agora, me corrija se eu estiver errado, é uma impressão minha como leigo. O violão não Certo. chama mais para MPB? Então, depende, né, da Ela- MPB que você fala, É, música assim, aquela popular música. brasileira, bossa nova, É, samba, essas isso, coisas. isso. É, Olha, o violão é um instrumento que você pode tocar qualquer estilo, é. né? Então, Aham. tipo, a nossa escola do violão, a gente tem uma escola aqui do violão brasileiro, tem a escola do violão espanhol, que é outra forma de Aham. tocar, né? Mas Uhum. você pode tocar o que você quiser no violão, né? Então, eu fui um pouco atrevido, né? Porque com essas coisas, bom, muito tempo depois eu fui tocar eu tive essas experiências com orquestra de tocar Sim. música barroca e tal. Porque Hum. quem me chamou para fazer essas histórias, né? Não sei se eu estou atropelando Não, os não, não. assuntos, Tá mas legal, vou não é pena. falando. Aham. Tá. Quem me chamou na época foi o Felipe Prazeres, o maestro. E aí o Sim. Felipe me chamou, me convidou para participar da Johan, né? E Uhum. eu achei que ele queria só que eu tocasse músicas, só o repertório popular, né? Sim, sim, Encaixar num repertório popular, né? Que sim. seria de choro, samba, só que com Uhum. orquestra e tal, Sim. não sei o quê. Mas aí não, ele chegou e falou: Não, Lula, eu queria que você inserisse o violão ali na música barroca, vamos ver o que acontece, Hum. vamos, né? Vamos experimentar. E aí eu fui Sim. experimentar. Então comecei a estudar um pouquinho de qual é o jeito lá, a onda que o alaúde faz, né? Uhum. Que a guitarra barroca faz aqui. O que eu posso fazer aqui? E aí eu comecei e não que eu estivesse inventando o que tocar nesse repertório, óbvio. Sim, sim. Eu pegava a parte do cravo, né? Uhum. E adaptava para o instrumento, entendeu? Uhum. Então isso começou a funcionar. Então acabei fazendo concertos bem legais, grandes, tocando música barroca que eu não imaginava, né? Não, e Por levou conta você disso. também a Né? conhecer mais intimamente vários instrumentos, né? Exatamente. E repertório também, porque não era uma Repertório. coisa, não era uma coisa íntima, né? Eu sou um cara Uhum. que vem da música popular e do rock, né? Do rock e Uhum. da música popular, né? Tem o rock muito, muito dentro, assim, e por isso que os meus outros discos são de rock. E esse disco que eu fiz agora é um disco de violão solo, mas porque foram músicas que foram caminhando, assim, entendeu? Elas foram Uhum. surgindo no tempo, né? Uhum. E eu não parava para registrar porque eu nunca achava que era o momento, né? Eu sempre Sim, estava sim. trabalhando com algum artista, acompanhando alguém, ou então tocando com essas histórias de orquestra, né? Essa vida de músico louca, Uhum. né? Então, e aí agora eu resolvi registrar essas músicas, né? Perfeito. E, Agora, como é hum, que surgiu essa.
dedicação, por exemplo, o rock o rock instrumental, né? Eu estava lendo sobre você. Você tentou Também, também, também. também. Uhum. Você, na época da banda, você cantava também ou só fazia? Como é que era essa experiência? Você cantava e tocava? Não, então, no Alegro, né, que era a minha banda de rock, metal, eu tocava guitarra e fazia backing vocals, é uma banda, Sim. era começou como quinteto, depois virou sexteto, depois voltou para Hum, quinteto, mas o que que acontece? Era uma banda, tinha um cantor, entendeu? sim. Com Uhum. um cantor. E aí ele tinha letras e tal. No caso do Alegro era em inglês, né? Sim. E depois eu tive outros trabalhos e tal, por causa do estilo e tal. Aí É. eu não sou um cantor, mas eu só fazia backing vocals e tal, canto, mas Sim. nessa história não, né? Nessa Uhum. história não era a minha, né? E a música instrumental que você perguntou, são trabalhos diferentes. Esse é um trabalho de banda com canções. Com Depois eu canções. tive o Galo Absurdo, que é um trabalho de rock instrumental. Aí é diferente. Que aí é um trabalho mais de fusion, guitarra, rock, uma Sim, coisa sim. mais Uhum. virtuosística, Sim, vou sim. dizer assim, né? Uhum. Tá? Mais virtuosística. E o violão sempre paralelo. O violão Paralelo. eu sempre estive assim no mundo mesmo da música do violão solo, né? Aí eu vou para aquela praia do Rafael Rabelo, os meus heróis, né? Rafael Aham. Rabelo, o Baden Powell, né? Paulinho Nogueira, esses violonistas, né? Que a gente conhece aí, né? Da nossa música, da música instrumental, do violão, né? Sim, sim. O repertório de violão, né? E tal. Eu não sou um violonista clássico, esse não é o meu perfil, apesar de eu tocar com as orquestras, né? Mas eu Hã? acho que é por isso que eu toco com as orquestras, porque eu fico transitando É. nesse Mas isso é universo. muito bom, né? Porque te dá uma riqueza de diversificação musical. Sim, 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 exatamente. Então me dá uma riqueza e me força sempre a buscar como é que fala? A buscar estudar, a buscar conhecimento, tipo, né? Uhum. Eu fiz um concerto com a Nacional, aí eu fiz o Cine Concerto com a Sinfônica. Uhum. Aí na época eu nunca tinha tocado com a Sinfônica, né? Então Sim. foi um aprendizado danado, né? Aprendi um monte de coisa. Porque aí eu nunca tinha tocado com uma orquestra maior, assim. Eu Uhum. tinha algumas coisas de solo para fazer, né? Não, isso foi no primeiro concerto. E muita coisa de solo para fazer e Uhum. tal, muitas coisas que eu ficava pelado, assim, sozinho mesmo. Uhum. Momentos que era só o violão. A gente fez o cine concerto, que era o Tempo e o Vento, o filme. O filme Ah, sim, acontecendo e a gente sim. tocando. Foi Ah, que lindo, legal. foi lindo. Uhum. Aí foram três dias, né? Assim, bem intensos, né? Vamos dizer assim. E com o E Galo aí, Absurdo você fez uma turnê também na Europa em 2009, né? então, com o Galo Absurdo foi o seguinte: a gente fez o disco, é um disco de amigos, né? Uhum. Grandes amigos, queridos, e a gente, músicos maravilhosos, e eu fiz as músicas, a gente se juntou para ensaiar, tocar, né, e tal. E aí o que rolou? As coisas foram acontecendo naturalmente, sem Uhum. muita, né? Eu já estava pensando em passar um tempinho fora, né? E Uhum. aí eu pensei assim, poxa, mas assim, vendo as possibilidades. E aí eu consegui uma forma de ir, mas a ideia era eu ir tocando violão solo, música Uhum. brasileira mesmo, entendeu? Uhum. Música Sim, brasileira, minhas músicas, sim. tocar. E o Galo foi junto no meio da história. Que a galera que ficou. Esses amigos também me ajudaram aí e tal, e de várias formas. E aí eles falaram: pô, Lula, tu vai para a Europa? Ué, vamos tentar marcar uma parada lá pra gente. É, Beleza, é. eu fui, marquei um show, eles foram Uhum. para lá, aí foi demais, né? Aí eu completei
todo o lance. Não, foi massa, foi legal demais, né? A gente se divertiu muito, tocou lá como é que era o nome do bar? Era Chateau d'Eau? Era o Estúdio Bleu, que era um estúdio lá gigante, que tinha shows e tal. Foi massa, foi demais, foi muito bom. E é muito legal que quando você conquista esse público, né, fora do Brasil, eles ficam muito cativos mesmo do músico brasileiro, né? É impressionante como o músico daqui, quando vai para lá, Sim. Uhum. faz um Sim, sucesso. com certeza, porque quando você chega lá, a galera quer saber quem é você, né? Eu dei canjas em alguns lugares e tal, e o pessoal perguntando, "Pô, mas quem é esse músico que está aí e tal?" E aí eu ia lá, tocava, marcava os eventos, fazia, né? De violão solo. E foi massa, foi legal, né? Foi maravilhoso. Essa experiência desse período lá foi muito boa, assim, né? Agora, voltando Muito um legal. pouquinho, eu comecei perguntando de como a música Tá. marcou a sua vida, e se referindo um pouco à infância, você falou do seu pai, né, que adorava o Uhum. choro. Como é que ele acompanhou inicialmente esse teu caminhar na música, para estilos diferentes? Ele acompanhava, ele admirava você, ficava acompanhando as suas conquistas, né? Então, ele era o seguinte, ao mesmo tempo que ele admirava, ele ficava meio puto. Vou usar essa palavra. Ele ficava meio puto porque eu ficava lá tocando guitarra o dia inteiro, estudando um monte de coisas, né? De técnicas de guitarra, e ele queria que eu tocasse o choro, né? O O choro, violão, né? né? Entendeu? Ele queria que eu tocasse lá o choro, o violão, que é o que ele gosta, né? O que ele Sim, gostava e sim, tal. Ele não entendia muito essa onda, né? Minha sim, família é sim. de Pernambuco, Uhum. do interior, de Pesqueira, né? E Uhum. aí todo mundo muito simples e tal. E eu vindo com aquelas histórias, tocando heavy metal, Heavy né? metal. Dentro de casa, e E ele, aí, pô, ele querendo não choro, entende. você atacando de repente de Metallica, E, AC/DC. exatamente, eu em casa assim, desse jeito. Só que aí eu ia e tocava com ele também. Eu também Ah, parava lá, fazia um som com ele. Aí essas coisas vão entrando. Quando a gente é criança, então, né? é, A coisa vai entrando na nossa cabeça mais é. fácil. Quando eu fui pegar o violão na época, depois, é, ficou assim, tudo saiu foi muito fácil, né? Sim, sim. Muito fácil assim que eu digo, muito fácil que eu digo, É, de entender esse repertório, de é. entender essa música, né? Foi uma coisa E aí assim, intuitivamente muito natural, né? foi natural, pronto, você acertou, é isso aí, foi isso que aconteceu. A parada naturalmente ela foi acontecendo, né? Então eu vi, isso é mais uma coisa que eu gosto, né, de fazer e que é isso, né? E aí eu fui buscar um pouco disso, dessa É. coisa do meu pai lá atrás, né? Que, que tocava esse repertório, né? De choro e tal, e que gostava de fazer músicas também, essas coisas. Aí fui buscar essa inspiração lá, né? E Lula, foi isso que levou você depois a compor para ele, né? Choro do Pai? Então, Choro do Pai foi isso mesmo, né? Porque meu pai, era engraçado, porque Choro do Pai, como é que fala? Eu dei esse nome porque eu lembrei de um teminha que ele fazia no violão, no fim de semana e tal, mas ele não terminava aquela história de jeito nenhum, entendeu? Era um negócio assim que ficava meio inacabado, né? Sei. E aí eu falava, poxa, pô, ele não toca essa música toda, como é que é? Ou É, então, como passou muito tempo, eu também não lembrava muito, né? sim. Da, quando eu resolvi fazer a música, ele já não estava nem mais por aqui, né? Ele já é Sim, falecido. E sim. aí, enfim, então eu tenho essa lembrança afetiva, né? Dessa época, né? E tal, Oh, que bacana. de, fale. E você podia dividir com a gente um pouquinho
dessa música, Ah, Choro do Pai? então, hoje, por acaso, eu até tentei pegar meu violão, É. o outro violão, mas eu não consegui, deixei ele no luthier e não consegui. Estou com outro violão aqui, mas eu vou Aham. só te mostrar, é só Tá. para falar desse teminha mesmo, né? Aham. O Choro do Pai, e tem esse teminha aqui, ó. Opa, Então, muito é essa onda aqui, ó. bem. Ele fazia esse tema, né? É. E ele não saía daqui, né? É. Até aqui ele ia e tal. E aí eu fiz a parte menor, né, da música. Enfim, e esse, como é que fala? E aí eu fui desenvolvendo e fechando, né? E como é que fala? E fui criando a música, né? Lendo a música, né? Fazendo a música. Na valsinha também acontece a mesma coisa, Também, né? né? Valsinha, não sei se você ia falar Tá bem. dela, né? É. Então, a valsinha, né? Que é essa música, né? Que é aquela, é uma valsa tradicional mesmo, né? Sim. Né? Ó. Né? A valsinha. Opa! Obrigado. A valsinha, tem essa onda bem. Mas a valsinha ela já remete mais a minhas inspirações com garoto, né? Compositor, anos 30, garoto, multi-instrumentista, né? Compositor, é um dos nomes referência do violão e de outros instrumentos para a nossa música aqui. E eu me inspirei também, tem aquela música desvairada, né? Né? Que também é nessa 1, 2, 3, 1, 2, 3 da valsa, né? Uhum. E aí como é que fala? Eu fui me inspirando nessas coisas e juntando com a minha infância, né? E Que tal. legal. Eu fico imaginando aqui, né? Você que já se apresentou para tantas plateias, né? Já deve ter sentido essa emoção de se apresentar para jovens, assim, adolescentes, que nunca tiveram contato com instrumento musical. Eu fico imaginando o fascínio que eles têm quando você pega um violão, começa a tirar a música assim, eles devem ficar hipnotizados, né? Bom, assim espero que eles curtam, né? Eu É. acho que Porque às essas vezes músicas muitos não não se tem idade, aventuram. né? Porque a É, música não tem, a música ela ela não se fica velha, comunica. na minha cabeça, não tem isso, né? A música E ela ela se não tem, comunica ela não. rapidamente com a alma, né? Que a poesia, a Aham. palavra, você ainda tem que ter alguma elaboração, né? Do Isso. significado da Aham. palavra. Agora, a música ela é direta, você vê que não tem barreiras, né? Ou você se identifica ou não se É. identifica, ou como é que é? Te traz uma lembrança de alguma coisa antiga, né? Uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? É. Tudo, a música, ela é uma trilha, eu vejo como trilha sonora. Esse álbum é uma coisa, eu faço uma coisa assim, bem trilha sonora, né? É Quer mesmo. dizer, a ideia era essa, né? Olha Aliás, só, tem uma aliás, amiga aqui, ó, queria dar Aline, obrigado. Aline escrevendo aí. aliás, eu queria parabenizar por esse álbum, porque logo uma música que eu ouvi no teu Instagram que me tocou muito, né? Foi Casa. Uhum. É impressionante. É impossível você ouvir Casa e não se comover com a música. Você está de parabéns. Ai, que legal, obrigado, muito obrigado. Que bom que você gostou do disco, né? A Casa, é uma música. Essas músicas do disco são músicas que elas, você tem que entrar numa atmosfera, né? Eu não fiz as músicas, eu não fiz as músicas assim num intuito de
virtuosístico, não é, a Sim, ideia sim. desse disco não é essa, é um pouco diferente dos meus outros trabalhos, né? É mais de sensações e, né, tentar passar alguma história, né? Hum, Então, por exemplo, é legal fazer isso num teatro, numa coisa é, menor, ou num é. lugar que seja, né? Que Uhum. aí você vai ouvir a música ali, né? Você parou ali, uma coisa. A música é uma coisa sagrada. Então, então eu penso assim, né? Então essa música especial, estou falando até dessa música em especial, né? Que é uma música É. bem lenta, bem, né? Você toca ali, como é que fala? Como eu perdi a palavra agora. Mas eu acho que É você quando tenta lembrar da você infância, descreveu no tenta lembrar Instagram de... que te leva a uma certa tristeza, né? Mas ao mesmo, eu diria É, uma certa nostalgia, né? Ela te é uma remete a uma nostalgia. nostalgia, uma melancolia, pronto. Acho que Hum, é isso. é, É uma coisa melancólica, assim, é, e tal. A valsinha já é mais essa coisa mais é, alegrinha, mais mais alegrinha, né? um pouquinho mais para cima, né? Mas é isso. Agora, uma E curiosidade: quanto mais ou menos tempo você leva para uma composição? Isso depende muito, como é que é? para uma composição, para É, fazer a música, para fazer, poxa, é uma coisa. Olha, essa coisa de composição não tem regra, né? não Eu tem não tenho regra. regra com isso. A música vai surgir de uma. A música vai surgir de um momento que você viu, você passou na rua e encontrou alguém e de repente veio um som. Comigo acontece isso. A música vai surgir, de repente eu estou no supermercado É, e eu ouvi um barulho de alguma coisa que me deu alguma inspiração, ou até mesmo de eu me inspirar numa outra música, né? E isso vir. Então, assim, não tem muito, eu não tenho muito uma regra para compor, né? tem. Uhum. Eu vou do que, poxa, não, bom, eu estou num clima, gosto muito também de pensar numa história. Isso eu Sim. gosto, né? Então, por exemplo, tem uma música do disco que chama Pagã, né? E aí eu Pagando. botei o nome Pagã. Eu botei o nome dessa música de Pagã, mas porque ela tinha a ver com porque eu sou fascinado por essa coisa do paganismo, aquela Uhum. coisa antes do cristianismo, Sim, sim. aquelas Aham. histórias nórdicas. Eu gosto Aham. disso, né? São Não tem fascinantes mesmo, nada a né? ver. É. Eu não, como é que aqueles povos viviam, né? Uhum. Aquelas crenças. Então eu gosto desse clima, né? Uhum. Então aí eu acabei fazendo a música, né? A música saiu assim naturalmente, foi uma coisa. Eu só estou te dando um exemplo, né, do que seria eu pensar numa história, tá? Como, Essa a como seria, valsinha. como seria Oi, fale. pagã? Um pedacinho de pagã para Pagã, gente. deixa eu tocar um pedacinho aqui de Pagã. Pagã é assim, ó. Opa, muito bom. É nessa onda, né? Tem E é, um espírito mais da floresta. da floresta, Estou né? viajando aqui, mas Não, mas é mesmo. mas é uma viagem, né? A ideia é essa, né? É uma A época em que a ideia natureza, né? A natureza tinha um caráter muito divino para aqueles guerreiros, para aquelas pessoas, né? Que viviam. Sim, então, a ideia era essa, né? Dessa coisa da força da natureza, dos deuses. Meu Deus. Eles, né, acreditam nessa, né, acreditavam, tinham muitos deuses, né? Enfim, eu adoro. Então, essa música acabou saindo dessa história toda, né?
É isso. E você, agora uma curiosidade, quais foram os compositores, assim, você cantou, quer dizer, você já se apresentou, tocou com Nelson Sargento, você teve uma música que marcou muito a tua formação, que foi Noites Cariocas, do Jacob Bandolim, né? Queria que você falasse um pouco como é que foi a tua emoção como músico de participar, estar no palco com esses grandes nomes também aí da nossa música brasileira. Isso aconteceu, isso foi acontecendo assim. É demais, né? Você tocar com esses craques todos, porque mas eu tive essas oportunidades, foram por conta da orquestra, né? Sim. Isso foi acontecendo assim. Eu fiz a primeira vez que eu toquei com orquestra, eu fui tocar, foi o 100 anos do Noel Rosa, né? Entendeu? Eu tenho um grande amigo, o Cláudio Alves, baixista, eu tenho um duo com ele, que é o duo Carbono, a gente é o contrabaixo e violão. E aí o Cláudio me chamou para fazer esse concerto, né? Estavam precisando de um violão e tal. Eu falei, pô, que legal e tal. A gente, tocar o repertório do Noel, né? Com orquestra. Aí quem tocou foi o Malta, né? Quem mais? A Tereza Cristina, a Maíra Freitas, o Rio do Hora. Esse foi o primeiro concerto. A gente ensaiava lá na Rádio MEC. Então parecia que eu estava nos anos 30, entendeu? Tipo, é muito legal, porque a gente ensaiava na Rádio MEC. E aí eu passei uns 2 anos tocando, ensaiando na Rádio MEC para fazer esses concertos, entendeu? Aí eu fiz. Aí depois desses 100 anos de Noel Rosa, eu fiz os 100 anos do Nelson Cavaquinho. Aí teve o Léo Gandelman, aí teve o Nelson Sargento, o querido Nelson Sargento, né? Que infelizmente se foi agora, mas eu tive esse prazer de tocar com ele. E a gente tocou, e toquei com ele em outras ocasiões também, não com orquestra, né? Mas uma coisa assim de roda de samba mesmo tradicional. Que era legal também, que é legal também. E aí eu tive essas coisas boas, tenho histórias boas para contar, né? Era engraçado que o seu Nelson, ele foi ensaiar com a gente lá na Rádio MEC, aí a gente estava tocando a música do Nelson Cavaquinho, sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração, né? E aí ele tava. E aí, só que tinha um momento lá que tinha uma pausa, ele sempre acabava atropelando um pouquinho aquela pausa, mas é porque ele não estava acostumado com a coisa da orquestra. Falei, ok, mas a gente estava ensaiando, tá tudo bem. Aí ele chegou lá para mim nos intervalinhos do ensaio. Lula, poxa, você me desculpa, não sei o que. Eu falei, seu Nelson, pelo amor de Deus, se tem alguém errado aqui, sou eu. O senhor, pô, pelo amor de Deus, né, seu Nelson? O que o senhor fez? Não tem nada errado, tá tudo lindo. E a gente fez. Esse dia foi muito emocionante, foi na UERJ que a gente fez esse concerto, né? Foi um concerto lá na UERJ. E foi muito emocionante. Estava cheia aquele teatro, as pessoas estavam bem emocionadas. Isso do Nelson Cavaquinho, né? O Monarco cantou também. Aí a gente também tocou com a velha guarda da Mangueira. Então é isso. A minha vida fica nessa miscelânea de coisas com rock and roll, samba, música brasileira, enfim, eu me divirto. É legal que você vai cultivando amizades, né? Você tem encontros musicais e cultiva amizades da melhor qualidade, né? Nossa, demais, né? Agora mesmo toquei com... Bom, essa pandemia é complicado, né? Aí a gente está num momento complicado, mas eu tive a oportunidade de fazer uma live com orquestra, né? Com o Malta e a orquestra de solistas. Eu já fiz, poxa, tantos concertos lindos com a orquestra de solistas, entendeu? Fizemos o Queen Concert, né, com a Alma Thomas cantando. E a gente fez agora, eu mudei de assunto aqui, mas a gente estava, na pandemia, a gente fez uma live, que foi uma live que a gente fez um mix desses concertos aí do samba, né, que foi
o dos 100 anos, a gente pegou Nelson Cavaquinho, Noel Rosa e Cartola, pô, os mestres, né? Então, cara, esse concerto tá no YouTube, no canal da orquestra. Pô, esse concerto é lindo, entendeu? Tem o Malta tocando, né? Legal. Para as pessoas que quiserem ir lá conferir esse concerto, é a orquestra Johann Sebastian Rio, essa ou não? Então, esse que eu estou te falando foi um concerto com a Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro, OSRJ. Isso, tá. OSRJ. Aí vai encontrar esse concerto que eu estou falando para você. Esse que a gente fez tocando Noel Rosa, Cartola, Nelson Cavaquinho, né? Foi muito lindo esse concerto. Esse concerto muito lindo. E aí, com uma alta, né? Mas no meio dessa pandemia, dessa coisa toda louca. Né? E aí, enfim, eu fiz essa história, mas enfim, é demais, né? É um prazer, é uma honra tocar com esses músicos, né, no palco e é um privilégio, né? De ter essa oportunidade de fazer esses concertos. Né? Tanto esses populares quanto os clássicos. Quanto os clássicos. Quanto os clássicos. Os clássicos eu estou sempre aprendendo uma coisa nova, toda vez. Porque é sempre uma grande aventura, na verdade. Na verdade, é isso. Mas, e você também teve um contato com a música de um grande mestre também, que é o Astor Piazzolla. Fala um pouquinho também dessa experiência de você tocar. Então, na verdade... bom, eu não sou um grande conhecedor, mas eu sou fã, como acredito que os músicos violonistas são fãs, né? Eu tenho, com o duo Carbono, né? A gente toca, né? A gente toca algumas músicas, né? Claro que e aí tem arranjos para duo, né? Enfim, outro violonista também do tango é o Roland Jens, que é um cara que também tem essa coisa do tango, mas ele é um vietnamita, é outro cara, né? Mas que morou na França há muito tempo. Esse cara também me trouxe muito para essa praia aí, né? Para essa história do tango, então eu gosto muito. Eu não sou um profundo conhecedor, como eu estou te falando, né? Tem Piazzolla. O que tem que eu fazia do Piazzolla? Tem aqui o Contrabarreando. Eu não tenho tocado essas músicas, né? Porque eu tenho tocado... Vou lembrar aqui de um tema. Isso aí, o tango, né? O tango de Piazzolla. Então, também fiz algumas... Bom, adoro. Bom, o que a gente vai falar do Piazzolla? Até é demais, é um compositor que só inspira, né? E eu gosto, óbvio, né? E toco sempre com outros músicos. Né? Essa daqui é Contrabarreando. Eu toco com o meu duo, né? E você continua. Você falou da guitarra, né? Que você começou com a guitarra. Você hoje em dia que domina também bem o violão. Você costuma estar nos seus planos, ou você já apresentou também lives com solos de guitarra, quer dizer, pegando por exemplo, um cara do rock e abordando. Por exemplo, eu estava vendo no teu Instagram. Você fez um solo incrível de guitarra do Ozzy Osbourne. Sim, então, porque é o seguinte, eu tenho no meu Instagram é uma loucura, né? Porque eu coloco os meus trabalhos de violão, tudo que eu tô tocando, mas eu tenho essa coisa rock and roll, né? De tocar os solos de guitarra, e eu tenho muito
eu tenho muitos seguidores, meus seguidores, que curtem o meu trabalho com a minha banda antiga, com o Alegro, os meus trabalhos de rock, né? Que eles curtem a minha praia de guitarra, né? Também. Então eu não deixo esse lado morrer, né? Tanto que eu faço com orquestras, né? Eu fiz o LED com orquestra, Led Zeppelin, eu fiz o Queen. Então, eu fiz até uma live pela UERJ, né? Eles me chamaram para fazer uma live no dia do rock. Opa, e aí eu fiz um, como é que fala? Eu falei, tipo, dos anos 30, dos anos 50 até agora, sobre, né, do surgimento do rock. Fiz uma, posso chamar de cronologia? Sim. Eu fiz isso, né? Né? E aí eu fui falando do rock. Isso. Citei os compositores, os momentos, as décadas, quem era mais importante. Eu sempre tocava um trechinho na guitarra, né? Aí eu tocava, cantei um trechinho de umas coisas, as coisas que me chamavam a atenção e que eu achava que eram importantes daquele período, né? Sim, sim. Então foi legal, é demais. É porque eu não estou querendo deixar de fazer esses meus trabalhos com guitarra, apesar de eu lançar um disco agora de violão solo, né? Que é um disco diferente para os trabalhos que eu faço, mas dos trabalhos antigos, né, que é de rock, metal, mas é um disco, é outra linguagem, eu não vou deixar de tocar a outra história. Eu acho que isso, uma coisa não impede a outra. Eu acho que eu só... A tua carreira é muito rica, que vai registrando os vários momentos seus com vários estilos, né? Sim, eu gosto disso. Eu gosto disso. Gosto dessa. Agora, eu tento também, tipo, agora é o momento do violão, né? Então eu estou dando essa atenção aqui, estou divulgando, né, os vídeos. Eu fiz vídeos de todas as músicas desse eu estava vendo. Trabalho. Não sei se você chegou a ver. Cheguei. Viu? Então, eu lancei 4 vídeos até agora, né? Lancei A Casa, Choro do Pai, Tangambaleando, Pagã. Não, Choro do Pai não. Falta Choro do Pai. Né? Eu lancei... Agora tá tentando me lembrar de Choro do Pai, eu não vi, não. Choro do Pai não rolou. Não. Choro do Pai vai ser o último vídeo. Ou deve ser, ou semana que vem ou na outra. Acho que eu vou deixar na outra, porque tem muita coisa acontecendo. Então, esse teu trabalho aqui, as pessoas que gostam de você, acompanham o teu trabalho, elas encontram em quais plataformas digitais? Pode dar o seu recado. Então, vai encontrar no Instagram, Lula_Washington, né? Tá? Que é o meu Instagram, e vai encontrar no YouTube, no meu canal do YouTube. No Facebook também, na minha página do Facebook, que também é fácil, né? De encontrar, né? E de achar. É só colocar meu nome, Lula Washington. Não é muito difícil. Agora, para encerrar isso... Vai encontrar um teatro de dança que se chama Lula Washington, mas é lá fora. Mas fale. Eu não sabia que você tinha essa experiência com teatro de dança. Legal. Não, eu não tenho. Você não entendeu. Tem um teatro que tem o meu nome. É muito engraçado isso. Às vezes você joga no Google. Entendeu? Mas não. Eu tenho experiência com musical, né? Fiz muito musical, teatro musical. Né? Eu fiz o Gilberto Gil, Aquele Abraço. Fiz Hedwig, né, que era um musical onde tinham eles se travestiam, né? Os cantores eram cantores, eu era um punk, tocava na banda, era um musical rock and roll, né? Fiz Isto Aqui é Rock and Roll com o Loeffler, né? Mas você só tocava, você tinha um personagem que tocava, isso? Você tinha um personagem... Eu tinha um personagem que tocava, exatamente, eu tinha um personagem que tocava. No Gilberto Gil, Aquele Abraço, eu fui de sub e acabei ficando a temporada inteira do Rio, né? Que foi no Teatro da Gávea ali, né?
E aí, bom, e outros, né, que eu fiz. Fiz Ataúfo Alves também, como violonista, que foi no Dulcina, sabe? O Teatro Dulcina. O teatro também eu gosto, hein? Gosto de fazer os musicais. Mas é isso. E daqui a pouco a gente está rezando para essa pandemia terminar logo. Com certeza. A gente está com uma tradição de teatro musical maravilhosa, né? É verdade. Com essa pandemia ficou difícil, né? Bem difícil. Para todo mundo, né? Para todo mundo, né? Para todo mundo. E aí, agora para a gente encerrar esse bate-papo gostoso, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, porque você, como tantos músicos, artistas, né? Que a arte foi a primeira a parar, a cultura, né? E a última que está voltando aos pouquinhos, né? O que você teria a dizer com uma palavra de esperança, de perseverança, para os músicos, artistas, continuarem investindo no seu talento para novos tempos que se aproximam aí? Bom, eu acho que a gente tem que ter esperança, porque a gente tem que continuar, né? Não desanimar, apesar de não estar fácil, né? A gente está num momento, mas a gente pode fazer isso aqui que a gente está fazendo, ó, uma live, bater papo, isso, bater um papo, tocar um pouco, fazer suas lives, e esperar, né? Ver se todo mundo consegue, se a gente consegue ser vacinado finalmente, né? E todo mundo, e a gente fique mais tranquilo para poder as coisas voltarem, né? Voltar a ter show com tranquilidade, né? Porque também não adianta forçar uma barra, né? Não adianta forçar uma barra, tem que ser devagar, a gente vai ter que ter um pouco de paciência. Acho que a cultura tem que ter um pouco de paciência, que a gente é quase, talvez, os últimos a voltar mesmo, né? Eu acho que mas é a minha mensagem óbvia de esperança e que bom, a gente possa voltar logo, né? Aos palcos. E nesse tempo tão difícil, né, Lula? Como essa ferramenta digital tem sido útil, né? Inclusive para ser uma companhia para as pessoas. Porque a solidão é muito grande. A solidão é muito grande, exatamente. É por isso que eu estou te dizendo, que eu acho que é o que a gente tem agora, né? E que pode somar depois, né? A gente soma essa coisa aqui online, a gente pode fazer isso aqui mais vezes, entendeu? Aproveitando já para dizer que eu estou adorando aqui a live, entendeu? Então, pô, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência e que as coisas voltem, né? Assim a gente espera, né? Que essa coisa toda acabe, que a gente se vacine aí e volte para os palcos e consiga realizar, né, os concertos, convidar as pessoas para assistir. Eu acho que é isso. E o que eu desejo a você, Lula, é que todas essas pessoas que já conheciam você no presencial e aquelas que passaram a conhecer durante esse tempo da pandemia pelo online, você tem o prazer de encontrá-las no presencial em breve. Claro. Já pensou a pessoa chegar para você? Eu não conheci você online, agora estou tendo o prazer de estar aqui num show face to face com você. Sim, isso vai acontecer, né? Poxa, que bom, obrigado. E isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer, vai sim. Assim eu espero. Tá bom. E é isso. Lula, muito obrigado pela tua participação aqui no Divã Cultural, tá? Que esse seu EP seja de muito sucesso aí, e assim que você tiver novos acontecimentos, novidades acontecendo aí no teu trabalho, lembre-se sempre da gente, a gente está trocando figurinha aqui, é só... Claro! Não, vamos continuar trocando figurinha. Eu tô aproveitando aqui para te agradecer a oportunidade, o espaço. Adorei a live, adorei estar aqui com você, bater esse papo, tá? Muito obrigado mesmo, Paulo. Obrigado. Valeu mesmo, o Divã Cultural. Aí, pessoal, já dou um alô aí pro pessoal ir lá se inscrever no canal, no meu canal e no canal do Divã Cultural, lá no YouTube. Né? Fica salvo no IGTV, mas depois eu pego essa live que a gente fez agora e vai lá pro canal do Divã e tá lá, para quando as pessoas quiserem passar Legal, eu vou colocar também no meu
como é que fala? No meu IGTV, nossa live aí. Tá Tá bom? Obrigadão. Então tá. Queria agradecer muito a minha assessora, a Cristiana Lobo. Um beijão para a Cris, que, poxa, tá me ajudando muito aí com o meu trabalho, na divulgação do disco. Tá, Cris? Ó, um beijão para você. Pessoas sempre mantém um contato muito legal com o Divan. Agradeço também muito a Cris. Um beijo para ela. Pô, a Cris, um beijão. Então, querido, muito obrigado, Paulo. A gente se vê por aí. Obrigadão pelo espaço, viu? Um abraço, tchau.